Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos dar continuidade à nossa aula sobre biologia da conservação. Hoje vamos discutir sobre unidades de conservação e atitudes sustentáveis, o conceito de sustentabilidade. Como objetivos da nossa aula, nós temos o primeiro, que é entender a importância das unidades de conservação, assim como distinguir uma unidade de conservação de proteção integral da de uma de uso sustentável. Nós devemos saber o impacto das nossas ações no nosso dia a dia e quais atitudes nós devemos ter para diminuir esses impactos. Atitudes sustentáveis. E por fim, nós devemos compreender as ideias relacionadas sobre água virtual e a pegada ecológica. Toda vez que então a gente vai conversar sobre unidades de conservação, nós devemos resgatar um pouco dos conceitos da nossa última aula, onde nós falamos sobre as principais ameaças à biodiversidade. Lembra lá que com o desenvolvimento da nossa sociedade, cada vez mais nós necessitamos de mais recursos e também ocorre uma forma de até invadir áreas de habitat de animais. Então, habitat melhor falando de seres vivos, não só de animais, mas de plantas, outros tipos de seres vivos, como fungos, entre outros. Vale ressaltar, turma, que unidades de conservação são áreas que o governo determina, certo? Determinado pelo poder público. Pode ser tanto municipal, estadual ou federal, por meio de legislações específicas ali que instituem, aqui no caso do Brasil, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Esses locais eles têm como objetivo manter áreas conservadas e garantir recursos naturais necessários para o desenvolvimento dos seres vivos e conservar a diversidade biológica e os diferentes ecossistemas. Então, lembra de todas aquelas ameaças que nós conversamos na última aula? As unidades de conservação são, então, locais que tentam preservar aquele ambiente para preservar a biodiversidade daquele ambiente. Dentre as unidades que nós temos aqui no nosso país, nós podemos subdividi-las em dois grupos, melhor dizendo. O primeiro são unidades de conservação de proteção integral. E como o nome já sugere, aqui, turma, não é proteção integral, ela é totalmente protegida, sendo que alguns locais não podem nem entrar, a gente, cidadãos, não podemos nem entrar se não for com uma boa justificativa. O que seria essa boa justificativa? Unidade de proteção integral não pode ter habitantes nessas regiões, para começar, não pode ter habitantes, e o uso dos seus recursos é de meio indireto, de duas maneiras, pesquisa científica ou turismo ecológico. Sendo que apenas algumas permitem turismo ecológico, nem todas permitem. Tem aqui no caso, por exemplo, de estações ecológicas, que são voltadas para a preservação da natureza. Aqui, turma, até o turismo é proibido. Pessoas entrarem nesse ambiente é única e exclusivamente para pesquisa científica com o intuito da manutenção ecológica daquele ambiente e de medidas para entender toda a pesquisa, toda a interação da fauna e flora que existe nesse ambiente. Então, quando nós falamos de estações ecológicas, nós estamos falando de unidades de conservação de proteção integral, onde que a entrada de pessoas é unicamente para pesquisa científica, porque o objetivo dessa estação ecológica é preservar a natureza, a fauna, a flora e tudo o aspecto de vida que existe nessa região. Outro exemplo de unidade de conservação de proteção integral que nós temos são reservas biológicas, como a reserva biológica do Atol das Rocas, no Rio Grande do Norte. Reservas biológicas têm como objetivo preservar o conjunto de seres vivos que compõem a biodiversidade desse local. Ou seja, a sua biodiversidade como um todo, turma. Seja animais ou plantas. Esse aqui é um lugar bem paradisíaco, né? Bem bonito. E é uma reserva biológica também nossa aqui do Brasil. Ações permitidas nesse local são apenas relacionadas à recuperação dos ecossistemas alterados, ou seja, para pesquisa científica também. Não existe turismo nessa região, certo? Turismo ecológico não existe. É apenas para medidas de recuperação
ambiental. E, no caso, pesquisa científica é tudo com as devidas autorizações. Outro exemplo de unidade de conservação e proteção integral são aqui, ó, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Esse aqui você já conhece. Aposto que já ter visto alguma novela, que sempre é explorado esse lugar que é paradisíaco. E ele é muito explorado no sentido do turismo, turma. Todo mundo que vai para o Maranhão acaba conhecendo esse parque nacional. E os parques nacionais por si só, eles também são áreas de conservação e proteção integral. Porém, eles permitem o turismo ecológico, recreativo e o objetivo. Na realidade, os objetivos dos parques nacionais por si só é criar esse contato do ser humano com a natureza. Então, um exemplo de parque nacional é esse aí dos Lençóis Maranhenses. Outro exemplo de unidade de conservação de proteção integral são os monumentos naturais. E eles correspondem a locais com características naturais raras ou de uma beleza magnífica. Vale destacar, turma, que esses locais também é permitido a visita turística, porém são necessários cuidados. Requer agendamento, requer toda uma organização, não é simplesmente ir lá apenas. Esses monumentos naturais, eu trago como exemplo aqui o monumento natural das Falésias de Beberique, no Ceará, outro local brasileiro aqui também. Por fim, turma, a última unidade de conservação e proteção integral que nós temos são os refúgios de vida silvestre, como por exemplo aqui, ó, o refúgio da vida silvestre do Rio dos Frades, na Bahia. E o que é essa unidade de conservação? Qual é o objetivo delas? Elas são criadas com a intenção de proteger ambientes naturais que permitem ali, ó, a reprodução de espécies nativas ou espécies migratórias. Então são locais, turma, onde os animais conseguem se reproduzir de forma sem intervenção humana, certo? Respeitando então aqueles períodos que são necessários para que a natureza necessita para repor tudo aquilo que o ser humano retirou, evitando lá aquela ameaça que nós conversamos na aula passada de sobreexploração, por exemplo. Então, aqui nós tragamos um exemplo de refúgio de vida silvestre, que é o Rio dos Frades, na Bahia. O outro grupo, turma, que nós temos de unidades de conservação são a de uso sustentável. E o que difere uma unidade de conservação de uso sustentável e uma de proteção integral? Aqui, turma, é permitido que haja presença de moradores. E esses moradores eles podem desenvolver ali uma agricultura, um cultivo, desde que não afete, não seja um cultivo sustentável, primeiramente, e que não interfira diretamente na fauna e na flora desse ambiente. Ou seja, existe ali, ó, como posso dizer, é uma exploração, digamos assim, uma extração, melhor falando, uma extração sustentável, certo? Requer toda uma organização. Então, unidade de conservação de uso sustentável. Permite habitantes, permite ali o turismo e permite o cultivo, mas tudo com ideias sustentáveis por trás. O primeiro exemplo que nós temos são as APAs, ou Áreas de Proteção Ambiental. Como, por exemplo, aqui, ó, a área de proteção ambiental do rio Curiaú, no Amapá, turma. E o que é essa área de proteção ambiental? Bom, são áreas extensas que podem apresentar comunidades no seu interior, certo? Essas populações, elas contribuem para que a biodiversidade desse ambiente se mantenha. Então, eles atuam em prol dessa região. Como a gente já comentou, tudo de uma forma sustentável, seja na manutenção do ambiente, seja na extração de recursos, mas tudo respeitando o tempo que a natureza necessita para se recuperar. Perfeito? Outro exemplo que nós temos são áreas de relevante interesse ecológico, como, por exemplo, o Vale dos Dinossauros na Paraíba, que é uma área, turma, que ela possui ali, ó, um centro arqueológico, turma. Um sítio arqueológico, melhor falando. Porque
ela acomoda ali, ó, pegadas de dinossauro. Essas áreas de relevante interesse ecológico, ela tem uma extensão normalmente pequena e quase nenhuma ocupação humana. E elas são normalmente instituídas porque elas abrigam fatos muito importantes ou espécies extremamente raras. No caso aqui do Vale dos Dinossauros, são pegadas de dinossauro, certo? Então é uma área ali de relevante interesse ecológico para estudo, para turismo, para se manter, uma manutenção que se mantenha e se perpetue esses registros. Por fim, a última unidade de conservação de uso sustentável que nós temos são reservas extrativistas, como por exemplo aqui a reserva extrativista do rio Xingu, no Pará. E normalmente essas reservas extrativistas, turma, são populações locais que podem coletar alimentos ali na região, realizar uma agricultura de subsistência e criar também alimentos de pequeno porte, animais de pequeno porte, de maneira sustentável. O objetivo dessas reservas extrativistas aqui, ó, é proteger as populações que vivem nessas áreas, a cultura que permanece, que normalmente são a cultura que eles têm nesse local é uma cultura bem característica dos indígenas, então eles preservam essas tradições e, além disso, os recursos naturais para a sua sobrevivência. Então, turma, é uma forma de associação do ser humano com a natureza sustentável. Então, uma vez que nós vimos as unidades de conservação, proteção integral e uso sustentável, e nós sabemos distinguir cada uma das duas, vamos conversar sobre o que é sustentabilidade. Quando eu faço essa pergunta, o que você pensa? O que é sustentabilidade para você? Turma, é importante nós entendermos que tudo, absolutamente tudo que nós consumimos, ele possui uma origem, ele possui uma matéria-prima para ser utilizado. E essa matéria-prima, normalmente, é um recurso natural. Tudo que consumimos requer recurso natural. A forma como descartamos o que consumimos também vai necessitar, talvez, de algum recurso para uma manutenção desse resíduo, melhor dizendo. Então, turma, sustentabilidade nada mais nada menos que é o nome dado à utilização responsável dos nossos recursos naturais. Ou seja, nós termos atitudes para que esses recursos permaneçam para as futuras gerações. Porque, turma, o planeta não é infinito. Os recursos naturais não são infinitos. Eles têm uma quantidade e a natureza requer tempo para recuperar essas quantidades das quais nós extraímos. Então, é muito importante nós começarmos a discutir isso. Essa palavra sustentabilidade está muito em alta nos últimos anos para cá, porque nós, como população mundial, estamos entendendo a necessidade de medir e de nos responsabilizar pelas nossas atitudes perante o planeta, turma. Uma vez que nós temos um alto índice de consumo, nós devemos entender que esse consumo ele está prejudicando o planeta. E também o descarte dos resíduos prejudica o planeta. Então, quais atitudes nós devemos tomar no nosso dia a dia para melhorar e perpetuar a utilização desses recursos naturais? Turma, a sustentabilidade ela começa em casa. Desde você economizar água, que é um recurso que aqui nós atualmente estamos em Curitiba e região, estamos vivendo uma crise hídrica muito incisiva e o professor vai comentar quão importante é a água para o nosso dia a dia, ali na parte ali da água virtual e na pegada hídrica. Mas, por exemplo, a água é um recurso fundamental para a nossa vida, certo? E a maneira como nós utilizamos tem que ser dosada assim. Temos que evitar desperdício de água, perfeito? Outro exemplo de materiais que nós utilizamos. Produtos eletrônicos, turma. Existem pessoas que têm uma necessidade constante de ficar trocando produtos eletrônicos, mesmo que o produto eletrônico não apresente nenhum defeito. Turma, materiais eletrônicos, baterias, requer ali uma extração de minérios, que é sim danoso ao meio ambiente. A extração de minérios afeta sim o ambiente. Procure depois alguns exemplos aí de mineradoras e você vai ver o impacto ambiental que elas ocasionam no meio. Para vocês terem uma ideia, aposto que vocês já sabem dessa notícia,
o quão isso é importante, a Apple, no desenvolvimento agora do seu novo aparelho eletrônico, que vai ser lançado ao final do ano, ela está descartando, ou seja, ela não está, o aparelho ele não vem mais com o carregador e fone de ouvido. Acho que vocês já viram essa notícia. Por quê? Porque a empresa tem uma preocupação na extração de minérios e na emissão de carbono. Mas, professor, da onde essa emissão de carbono? Porque, ora, com menos a caixinha sendo menor, economiza papel também, economiza minério desnecessário para fazer ali o carregador ou fone de ouvido, plástico também economiza, isso por si só na fabricação já economiza carbono, e no transporte, porque você consegue transportar mais aparelho celular em caso dado o espaço que ocupa na caixa. Então, você consegue transportar mais aparelhos em menos viagem, então você acaba emitindo menos gás carbônico ali no transporte dos navios. Então, para vocês terem uma dimensão, o quão a palavra sustentabilidade está em alta e o quão as empresas, a cada dia, tomam atitudes mais sustentáveis com essa ideia de que nós temos o dever de preservar os recursos naturais para as próximas gerações. E, para vocês terem uma ideia, tem esse conceito de pegada ecológica. A pegada ecológica é, basicamente, os rastros que nós deixamos de acordo com o nosso consumo, de acordo com tudo aquilo que nós utilizamos no nosso dia a dia. Basicamente, turma, pode definir pegada ecológica como metodologia que avalia a área de terra e água necessária para cada pessoa, cidade ou país produzir o que consome e absorver todos os resíduos produzidos. Então, turma, esse conceito ele vem porque é possível calcular o impacto do consumo das populações humanas sobre os recursos naturais. Então, esse cálculo de pegada ecológica ele é feito por hectares globais, cara, que a gente abrevia esses hectares globais como GHA, hectares globais. E corresponde basicamente a um hectare global corresponde a uma produtividade média mundial para terras e águas produtivas em um ano. Então, turma, esse hectare global aqui é uma unidade de medida que nós conseguimos mensurar se o nosso estilo de vida está de acordo ou não com atitudes sustentáveis. Para vocês terem uma ideia, um tipo de pegada ecológica é a pegada hídrica. E aqui nós temos a pegada hídrica brasileira, onde também nós vamos discutir um pouquinho sobre o conceito de água virtual. Isso aqui é um dado, turma, que fala o seguinte, a fonte da revista de exame.com, certo? E ele fala que cada brasileiro consome, em média, 5,559 mil litros de água por dia. Ah, professor, mas eu não consumo tudo isso de água. E eu não tomo um banho longo, não é tudo isso que eu consumo. A caixa de água na minha casa, por exemplo, só tem 500 litros. Turma, esses 5,6, digamos assim, 5,6 mil litros de água por dia, não é de água que você está ali, você tem um contato direto com ela. É a água que nós chamamos de água virtual. Por quê? Todo produto que você utiliza no seu dia a dia para produzir esse produto vai água, alimento, roupa, eletrônico, certo? Tudo vai água. E essa água que nós não vemos, porque ela está de forma indireta, é a água virtual. Esse gráfico eu acho ele muito bacana porque ele mostra o quanto de água que utilizamos para cada aparelho que nós temos, aparelho ou item de consumo que nós temos. Acessórios. Turma, você está ali, computador, 31,5 mil litros de água. Uma folha de papel A4, para produzir ela, leva 10 litros de água. Um carro leva 144,3 mil litros de água para ser produzido. Um par de sapatos, 8 mil litros de água. Uma calça jeans, 1,9 mil litros de água. Uma camiseta de algodão, 2,7 mil litros de água para ser produzido. Turma, um ovo necessita de 200 litros de água para ser produzido. Uma xícara de café, 140 litros de água. Uma fatia de pão, 40 litros. Um copo ali de bebida de cerveja, no caso, 75 litros.
1 kg de queijo, 5.000 litros. Aqui, ó, nos costumes, ver TV, 30.000 litros de água. Banho, lavar as mãos, escovar os dentes. Aqui nós já temos um contato mais direto com a água. Mas o que eu quero dar um foco para você é na carne bovina. A carne bovina, atualmente, existem muitos estudos que mostram que ela gera um grande impacto no consumo de água, gera um grande impacto no efeito estufa também, certo? E, basicamente, turma, a carne bovina, ela, para vocês terem uma ideia, 1 kg de carne bovina consome cerca de 15,5 mil litros de água. Ou seja, 1 kg de carne. 1 kg de carne consome tudo isso de litros de água. Mas, professor, aonde que está essa água? Seja na água bebida ali, certo? Da água bebida, a água do serviço, certo? Da manutenção, do abate desse animal e tudo mais. Turma, temos ali, ó, toda a quantidade de grãos que esse animal ele consome para crescer, ficar forte, ter um porte para ir para o abate, certo? O pasto que ele consome e tudo isso de água, tá? Tem que ter água, né? Para você cultivar grão, para cultivar o pasto, a planta precisa de água. E essa água vai para o animal comer e crescer. Isso, então, calculando toda essa quantidade de água que é necessária para o animal atingir 200 kg, por exemplo, equivale a 1 kg de carne, 15,5 mil litros de água. Para outros tipos de animais, frango, carne de frango, carne suína, a quantidade é bem menor, certo? O grande problema da crise hídrica que se discute atualmente, até a nossa crise hídrica também, é que fala que a maior parte da água que nós temos, ela vai para a agropecuária e principalmente para o cultivo ali de carne bovina, certo? E se você colocar isso na balança, não é tão rentável cultivar. Certo? Errado? Não vou entrar nesse mérito hoje, mas vale ressaltar que sim, a carne consome muita água para ser produzida. Visto isso, turma, eu tenho como atividade para vocês uma questãozinha para vocês responderem no fórum. Quais atitudes você pode tomar no seu dia a dia para tornar sua rotina mais sustentável? Pense em produtos que você utiliza, pense em a forma como você se alimenta, pense na forma, o quanto você consome. Pense, turma, tudo que você consome requer recurso natural. Para vocês terem uma ideia, a reciclagem, eu falo que a reciclagem, reciclar vidro, papel, plástico, metal, ela não é o ideal. Ela é uma atitude que nós temos no nosso dia a dia que ela resolve muito o problema. Mas o ideal, não, porque a reciclagem também consome água. O ideal é nós revermos nossas atitudes de consumo. Nós devemos ter tanta roupa quanto nós queremos ter? Nós devemos ter todo ano o celular do ano, como nós queremos ter? Ou a gente tem que começar a ter atitudes de consumo mais coerentes, mais sustentáveis? Então, quais atitudes você acha que no seu dia a dia você pode aplicar para tornar sua rotina mais sustentável? Responde no fórum para mim, por favor. Atividade para casa, exercício do 1 ao 4 da página 41, exercício do 11 ao 15 da página 20 e 21. Perfeito? Grande abraço, professor André. Tudo melhor para vocês sempre. Aguardo as atividades e até!